Guia prático: como usar o tempo com equilíbrio. Para quem não me conhece, eu sou a Prof. Daisy, criadora do método Máquina de Tempo e também orientadora franqueada do método Kumon. Máquina de Tempo é um método que te ensina a arte de domar o tempo e se tornar a pessoa mais produtiva que você conhece. Kumon é um método para o seu filho aprender a estudar de forma autodidata. Como já deu para perceber, eu gosto de métodos. Essa sou eu, a louca dos métodos. Eu tenho um método até para escovar os dentes e tomar banho. Mas esse é um assunto para uma outra oportunidade. Hoje eu quero compartilhar com você um dos pilares do método Máquina de Tempo: a divisão equilibrada do tempo. Equilíbrio é uma palavra da qual eu gosto bastante. Outra palavra que me faz brilhar os olhos é cronograma. E esses serão os dois ingredientes principais dessa nossa conversa. Bom, antes de entrarmos no tema desse vídeo, dessa nossa conversa de hoje, deixa eu te contar um pouquinho sobre mim. Eu sou uma orientadora franqueada do método Kumon, eu trabalho com Kumon há mais de 8 anos. Eu tenho mais de 100 alunos que estudam de forma individualizada, porque essa é uma das características do método Kumon. Isso quer dizer que cada aluno tem um programa de estudos de maneira individualizada, com metas, que precisa ser orientado de maneira individualizada, acompanhado de maneira individualizada. Já deu para perceber que é muito trabalho. Acrescente nessa equação ainda, sem mães, sem pais. Por quê? O Kumon é um método baseado na educação familiar. Então, a gente precisa trabalhar com a família junto. E com tudo aquilo, na verdade, que interfere no processo de aprendizado da criança. Então, vamos para a equação. 100 alunos, 100 mães, 100 pais, mais 3 professores que compõem a minha equipe. E só quem trabalha com o Kumon sabe a enxurrada de trabalho operacional, tático e estratégico que são necessários para manter uma unidade em funcionamento. Além disso, em dado momento, que eu não vou lembrar exatamente quando foi, porque as coisas vão acontecendo aos poucos, né? Eu comecei a me dedicar a um novo projeto, a esse projeto Máquina de Tempo, que foi iniciado do completo zero. Bem, isso significa muitas tarefas a serem executadas por mim diariamente. O resultado inicial disso tudo foi ansiedade e um sentimento de sobrecarga. Eu sentia que o tempo estava fugindo do meu controle e a minha produtividade estava caindo cada vez mais. Eu não gosto disso, isso me incomoda profundamente, então rapidamente eu para tudo, senta e vamos retomar as rédeas do tempo e levar a produtividade para o patamar desejado. Foi o que eu fiz. Eu percebi que eu precisava de um cronograma diferente de todos aqueles que eu já tinha usado até então. Planejamento, produtividade, gestão de tempo são assuntos que me agradam muito. E um outro assunto do qual eu sempre gostei foi finanças pessoais, finanças domésticas. Eu sempre gostei muito de estudar sobre isso. E dentro desse tema de finanças domésticas, eu já encontrei vários métodos que ensinam a respeito da divisão ideal do dinheiro. Tantos por cento para os gastos necessários, tantos por cento para suas metas, tantos por cento para a educação, tantos por cento para o lazer, enfim. Mas eu nunca encontrei nada parecido com esse método para a divisão do tempo. Eu não estou dizendo que não exista, tá? Pode ser que existe, mas na hora que eu pesquisei eu não encontrei nada. Não seja por isso, eu pensei, vou criar meu próprio método seguindo essa mesma analogia da divisão do dinheiro, só que para o tempo. E foi isso que eu fiz. Eu sistematizei esse processo de dividir o meu tempo de maneira mais inteligente, talvez, de maneira mais equilibrada, não sei, de maneira mais funcional para aquela minha realidade daquele momento. O fato é que, naquele momento, eu precisava pensar sobre a divisão do meu tempo.
como que eu estava gastando o meu tempo, né? Porque ele estava escasso naquele momento, então eu precisava usar ele com inteligência e de forma a multiplicar esse tempo. Então eu sistematizei esse processo em 10 passos. E eu quero compartilhar esses passos todos com você. Vamos lá. Primeiro passo. Eu listei todas as minhas atividades da semana, lá tudo por escrito, correspondentes a uma semana. Observe que observe que essa lista de atividades não é diária, ela é semanal, tá? E tem um porquê de ela ser semanal, mas deixaremos esse aprofundamento para uma outra oportunidade, porque nós precisamos manter o foco no nosso tema de hoje, senão a gente compromete a saúde do nosso tempo. Na hora de fazer essa lista de atividades, eu listei tudo, mas exatamente tudo, não deixei nada de fora. Eu coloquei atividades como tomar banho, comer, me deslocar, a questão do deslocamento, tudo. Tudo aquilo que usava o meu tempo, por menor que fosse, entrou nessa lista. Passo 2. Eu listei também, do ladinho, todas aquelas atividades que eu gostaria de estar fazendo, mas que não estava porque estava vivendo a síndrome da falta de tempo. Então, atividades como, por exemplo, lazer, atividades desse projeto que eu estava iniciando, sim, porque tudo começou daí, né? Quando eu comecei a trabalhar nesse projeto Máquina de Tempo, eu precisava colocar atividades no meu cronograma e não tinha espaço, né? Então eu tive que remodelar ali tudo a maneira como eu estava organizando o meu tempo, a maneira como eu estava administrando o meu tempo. Ele tinha naquele momento saído do meu controle e eu precisava domá-lo novamente. Tá, fiz então a lista ali de todas as coisas que eu queria estar fazendo, mas não estava. Passo 2, finalizado. Fui pro passo 3. Eu classifiquei todas as minhas atividades, e agora assim, juntando aquelas que eu fazia com aquelas que eu queria fazer, eu classifiquei essas atividades em categorias. Então eu criei categorias de atividades, por exemplo, atividades que eu chamei de operacionais, todas aquelas atividades que não tem como não fazer, mas que não me leva mais perto dos meus objetivos, né? Aquelas que gastam o nosso tempo. Tipo, fazendo analogia com o dinheiro, seria aqueles gastos necessários, que não tem como abrir mão, tipo comida, moradia, coisas tipo isso. Chamei de atividades operacionais. Criei uma categoria, por exemplo, de atividades de educação. Então, cursos que eu queria fazer, coisas que eu queria estudar. Como professora, quem é professor sabe, a gente precisa estudar o tempo todo, né? E no método Kumon, a gente precisa estudar muito. Esse novo projeto que eu estava iniciando de gestão de tempo e produtividade também precisava de muito estudo, então precisava estudar. Então criei uma categoria educação. Categoria como lazer, né? Assim, um momento com a família. Enfim, criei lá as minhas categorias que eu achava importante, que tinham a ver ali com as minhas atividades. Claro, eu olhei para as minhas atividades, tanto aquelas que eu fazia quanto aquelas que eu queria fazer, e analisei de que tipo que elas eram. E aí eu percebi quais categorias faziam sentido para mim, né? Feito isso, eu acrescentei mais uma categoria que eu chamei de reserva. Que a ideia era cumprir aquele papel de quando a gente faz um planejamento financeiro, de ter uma reserva de emergência, ou um fundo de reserva, como eu sempre chamei. Hoje em dia tá na moda reserva de emergência, né? Tá, então, criadas as categorias, passo 3, check. Então vamos lá, até aqui eu fiz a lista de todas as atividades que eu realizava em uma semana, sem deixar de fora absolutamente nada. Listei aquelas atividades que eu queria fazer, mas ainda não estava fazendo por falta de tempo. Criei categorias para classificar essas minhas atividades e aí vamos para o passo 4. Aqui é um ponto importante. Eu defini qual o percentual de tempo que eu gostaria de investir, que eu gostaria de gastar com cada categoria.
né? Eu não tinha como dividir por igual. Não tinha como na minha realidade, né? Mas enfim, algumas atividades não exigiam, algumas categorias não exigiam tantas atividades, outras exigiam mais, então eu defini o percentual que eu queria investir em cada categoria. Assim como era feito lá no método da divisão do dinheiro, que eu já conhecia. Tantos por cento para isso, tantos por cento para aquilo. Possivelmente você já ouviu falar alguma coisa nesse sentido. Tá. Aqui eu me senti um pouco perdida na hora de estabelecer, porque eu não sei quantos... Não sei, tô perdida. Fiz o seguinte para me ajudar. Eu comecei identificando qual era o percentual de tempo que eu gastava naquele momento em cada categoria. E aí eu fiquei chocada quando eu percebi que 90% do meu tempo iam para aquelas atividades que eu chamei de operacionais, que, se você lembrar, são aquelas atividades que não me levam para mais perto do meu objetivo. Ignore o barulho do celular, que chegou aqui uma mensagem. Não me levavam mais perto do meu objetivo. Eram aquelas clássicas atividades que roubam assim, o nosso tempo. Mesmo dentro da empresa, né, dentro do nosso trabalho, são aquelas atividades operacionais mesmo ali. Não são atividades de planejamento que levam a um crescimento. 90%. Com atividades como comer, me deslocar, higiene pessoal, trabalhos braçais, limpar a casa, atividades que, sim, são importantes, mas que facilmente poderiam ser delegadas para outras pessoas, colaboradores, familiares, enfim, para que o meu tempo pudesse ser empregado em atividades mais construtivas e que agregassem ali crescimento, seja para mim, para os meus alunos, para minha empresa. Então, primeiro eu identifiquei quantos por cento eu estava gastando em cada categoria. E aí eu comparei aquela realidade com o cenário ideal, aquilo que eu acho que seria, que eu gostaria que fosse o percentual de cada categoria. Então eu cheguei num percentual realista e melhorado para cada categoria. Então, passo 4, check. Passo 5. Feito isso, então eu já tinha ali as minhas listas. De novo. Passo 5, então eu já tinha ali as minhas listas de atividades, as categorias. Peguei então o Excel, que eu amo. Não é ironia, eu realmente gosto de trabalhar com Excel. E fiz uma planilha com todos os dias da semana e todos os horários de cada dia, com intervalos de 30 minutos, começando desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. 30 minutos foi porque, de acordo com a minha realidade, com as minhas tarefas, na hora que eu listei, quando eu coloquei no papel, eu percebi que poucas das minhas atividades duravam menos de 30 minutos e aquelas que duravam mais eram tipo 1 hora, 1h30, então quer dizer, 2 tempos de 30 minutos ou 3, eram sempre múltiplos de 30 minutos, então assim ficava mais fácil para dividir, organizar ali as coisas. Então, passo 5, também feito. Passo 6, tá. Eu tinha a planilha, tinha as tarefas, o que eu precisava fazer agora? Colocar aquelas tarefas na planilha. Ai, meu Deus, e agora? Por onde eu começo? Eu precisava, dentro desse meu objetivo, respeitar aquele percentual que eu tinha estabelecido, porque senão, né, eu tava querendo deixar o uso do meu tempo mais equilibrado, usar o meu tempo com mais produtividade, com mais eficiência. Então eu não podia ser aleatório ali colocando, porque aquilo não ia dar certo. Tá, então eu comecei fazendo o seguinte. Eu tinha um percentual, mas eu precisava transferir aquele percentual em minutos. Então, quantos minutos que eu deveria gastar por semana com cada categoria? Foi isso que eu fiz. Eu calculei quantos minutos eu deveria. E aí é um trabalho braçal mesmo. Eu tive que ir lá, eu tava fazendo a minha análise por minutos, porque eu dividi os meus horários em minutos. Se eu tivesse dividido por hora, talvez ficasse mais fácil, mas não se enquadrava muito bem dentro da minha realidade. Mas tá,
Fui lá, somei quantos minutos tinha em cada dia, multipliquei por 7, era um minuto total, e aí calculei, de acordo com aquele percentual de cada categoria, quantos minutos eu deveria dispor para cada uma delas. Parênteses aqui. Se você tentar fazer isso e sentir dificuldade, vou te dar uma dica. Vai no Google e pesquisa assim, ó, regra de 3. É isso que a gente usa para fazer essa conta, tá? Para eu ter o percentual de cada categoria, eu tenho a quantidade total e aí eu calculo ali para ver quantos minutos que vai dar em cada percentual. Se você fizer essa pesquisa no Google e ainda assim você não conseguir, vou te dar uma dica número 2. Procure uma unidade do Kumon mais próxima de você, que aí você vai conseguir. Tá. Passo 6, feito. Passo 7 agora. Para conseguir me organizar e visualizar aquilo ali melhor, porque era uma lista cheia de coisa, com uma planilha cheia de quadradinhos, minha cabeça estava dando um nó. O que eu fiz? Eu associei cada categoria com uma cor. Aí eu já sabia quantos minutos que cada categoria tinha direito, né? Fui lá e comecei a pintar os quadradinhos da planilha com as cores de cada categoria. Então, feito isso, eu consegui olhar para aquela planilha, para aquele cronograma, era um projeto de cronograma, né? E já consegui já consegui me associar melhor. Aqui atividades operacionais eu pintei de azul. Então, olha, eu tenho tudo isso aqui de azul. Atividade de lazer, por exemplo, eu pintei de vermelho. Eu tenho uma aqui, outra ali, outra lá, enfim, tá? E aí, claro, como eu já conhecia a minha rotina, eu já fui na hora de pintar na minha planilha, eu já fui pintando nos lugares que fazia sentido. Por exemplo, eu não coloquei um quadradinho vermelho que era de lazer na segunda-feira, 3 horas da tarde, porque não fazia sentido dentro da minha rotina, né? Enfim, já fui colocando, mas claro que foi um esboço inicial e eu tive que ir ajustando conforme eu via que não encaixava. É como se fosse um quebra-cabeça. Passo 8. Agora, já estava começando a ganhar forma. Eu já tinha uma lista de todas as atividades, eu já tinha uma planilha com horários, com os dias da semana, com as coresinhas que eram referente às categorias e tal. Agora eu comecei a colocar cada atividade ali dentro. E um detalhe importante aqui, lembra que tinha uma categoria chamada reserva? Os quadrinhos lá da planilha, da cor era roxo, essa era a cor. Os quadrinhos de cor roxa, que eram referente à categoria reserva, precisavam ficar vazios, hein? Deixa eu abrir um parênteses aqui, outro. Já conseguiu captar a lógica dessa categoria reserva? Sim, ele é um horário de escape para aqueles famosos imprevistos, tá? Ou para imprevistos ou para um período de adaptação, porque sempre que a gente começa com um cronograma novo, a gente não acerta muito bem ali a estimativa de tempo que a gente vai demorar em cada tarefa, e aí às vezes a gente não consegue terminar. Então é bom ter esses horários de escape pra gente ir conseguindo gerir. Ele dá margem ali pra gestão desse cronograma, tá? Então, muito importante, essa categoria reserva, ela precisa ter um percentual significativo que gere algum impacto no meu cronograma. Não adianta eu criar uma categoria reserva e disponibilizar para ela 5 minutos por semana. E precisavam nessa fase, na etapa 8, eles precisavam ficar vazios. Então, etapa 8, feita. Só que aí, na hora, enquanto eu estava fazendo a etapa 8, na verdade, já entra a etapa 9. Por quê? Eu percebi, claro, talvez você até já esteja desconfiando disso, que na hora de colocar cada tarefa dentro de cada corzinha lá do meu cronograma, sobrou tarefa e faltou espaço.
E aí entra a etapa 9. Esse passo 9 é como se ele estivesse dentro do 8. Enquanto eu estou fazendo a 8, que é ir distribuindo as atividades no meu cronograma, eu já tenho que praticar a 9. Então, nesse momento que eu percebi que eu tinha mais tarefa do que cronograma, foi a hora de eu colocar em prática o ensinamento que eu estava justamente estudando em um livro chamado O Essencialismo. Se você nunca ouviu falar desse livro, eu sugiro fortemente que você busque por ele, faça essa leitura, porque pra mim essa foi a grande virada mesmo. Eu sempre fui uma pessoa minimalista em tudo, menos em tarefas. Então eu era minimalista com dinheiro, com roupa, mas com tarefas não. Tudo que aparecia na minha frente eu queria fazer. Tudo. Eu não conseguia. Eu tinha dificuldade para diferenciar o que era importante realmente e o que era só perda de tempo. Para mim, tudo era importante, tudo era indispensável. Eu usava o critério assim, se apareceu é porque é importante. Eu não conseguia enxergar que muitas dessas tarefas que eu estava fazendo era, na verdade, um desperdício de tempo. Que era justamente algo que eu sempre procurei evitar. Todas as minhas técnicas de produtividade, aquelas que eu estudei, que eu conheci, que eu mesma desenvolvi, eram sempre buscando evitar o desperdício de tempo. E eu não percebia que o que eu fazia era exatamente desperdiçar tempo. Enfim, coisas de virginianas. Virginianos querem fazer tudo e querem fazer com as próprias mãos, eles mesmos, então não dava muito certo. E aí foi a hora que eu percebi que não, é agora ou nunca, eu preciso começar a colocar isso em prática. Esse livro, ele me ensinou a identificar quais atividades representavam um investimento de tempo e quais representavam apenas um gasto de tempo, se transformando facilmente em um desperdício de tempo. São coisas diferentes, é igual com dinheiro, né? Eu que estava fazendo essa analogia. Uma coisa é você investir dinheiro, outra coisa é você gastar dinheiro. São coisas diferentes. E com o tempo é mais ou menos assim também. Então esse livro me ensinou sobre isso. Mas em outra oportunidade nós podemos nos aprofundar mais nesse assunto, porque é um universo muito rico e tem muita coisa. Se a gente for abordar isso agora, de novo, comprometeremos a saúde do nosso tempo desse momento. Mas então, vamos lá. Passo 8, eu estava dividindo ali as atividades, já acrescentei esse passo 9 de praticar o essencialismo e fazer uma faxina. Foi isso que eu fiz, uma faxina na minha lista de tarefas. E pratiquei o desapego. Sempre foi muito fácil pra mim desapegar de roupas, de objetos. Eu sou aquela que joga tudo fora, eu não acumulo nada, eu saio jogando tudo fora. Mas com tarefas, eu nunca tinha percebido que eu era apegada com tarefas. E aí, nesse passo 9, então eu pratiquei esse desapego e fui tirando muita coisa da minha lista. Porque como eu nunca tinha praticado isso, tinha muita coisa que não era pra estar ali. E esse é o passo 9. Muito bem, vamos pro último passo, passo 10. Coube tudo, eu vou dizer que até sobrou espaço. Acredite. Prontinho. Agora eu tinha o meu cronograma, o meu quadro de horários, tudo categorizado, muito equilibrado. E só de fazer aquilo já me deu uma paz. Eu consegui respirar mais leve. Falar, agora eu vou conseguir tirar os meus projetos do papel. Só precisava de disciplina e seguir aquele quadro de horários, tá? E aqui vou abrir um parênteses com uma dica bônus. É muito importante, quando a gente faz um cronograma, a gente seguir à risca os horários do cronograma. Inclusive os minutos, principalmente no início, até a gente masterizar aquele cronograma. Depois que a gente já internalizou ele, que a gente já lembra do cronograma de cabeça, por exemplo, no momento, o meu cronograma atual, ele já mudou depois dessa história que eu tô contando. Mas não muito, mas mudou um pouquinho. Do meu cronograma atual, eu tenho ele memorizado na cabeça. Quando chega nesse nível de domínio ali do seu cronograma, de intimidade com o seu cronograma,
Aí, às vezes, até tudo bem você passar uns minutinhos, falar, deixa eu só terminar aqui rapidinho e já começa o outro, mas no início é fundamental, essa é uma regra que eu sigo muito, assim, eu não me permito quebrá-la. Quando eu faço um cronograma novo, que eu tenho ali um tempo de adaptação, eu sigo cada minuto do cronograma. Tá. Feito. Funcionou demais pra mim, tá? Em outras oportunidades a gente pode falar a respeito dessa história de mudar o cronograma, né? Então ele vai mudando mesmo, o cronograma é algo dinâmico, ele não é rígido, ele vai mudando. Funcionou super bem. Se hoje eu for fazer uma faxina na minha lista de tarefas, vai ser difícil encontrar alguma coisa que tenha que sair dali. Sempre tem, né? Sempre tem. Mas eu consegui me manter muito mais essencialista. Então, investindo o meu tempo em atividades que alguns livros chamam de prioridades, mas eu não sei se eu gosto muito dessa denominação, não. Mas assim, são atividades que realmente te levam mais perto de onde você quer chegar. Tá? E tem muitas atividades que te deixam na horizontal, parece. Não na vertical. Você vai só pra frente, mas você não sobe. Não sei explicar. Em outro vídeo a gente discute mais esses pontos aí, assim, que ele é quase filosófico. Mas eu consegui me manter muito mais essencialista. O meu tempo ficou muito mais dominado. Essa é uma das técnicas do método Máquina de Tempo. A arte de domar o tempo. Eu produzi muito mais, então me tornei muito mais produtiva. Bom, já estamos nos encaminhando para o final dessa conversa, mas antes de eu me despedir, eu quero aproveitar, já que estamos aqui, e compartilhar com você 5 dicas bônus desse mundo da produtividade. Que foram dicas que eu apliquei nesse meu cronograma e que foram fundamentais para que ele realmente produzisse aquilo que eu estava querendo que ele produzisse. Primeira dica: não abra concessões. O seu cronograma é o seu guia, então siga-o. Eu percebo que para a maioria das pessoas, a grande dificuldade nesse mundo de planejamento, de gestão, de cronogramas, é seguir o cronograma. Não sei se isso acontece com você, mas eu vejo que isso é uma grande dificuldade. E é difícil mesmo no início. Tem muitas técnicas, tá? Tem muitos segredinhos que deixam a tarefa mais fácil, mas precisa de um ingredientezinho que é persistência. Tem que ter persistência. Mas vamos lá. Regra master é: siga o cronograma. Ele precisa ser o seu guia. Não adianta você fazer e depois esquecer que ele existe. Primeira semana de cronograma que eu faço, e olha que eu já faço cronograma há anos, no mínimo 20 anos que eu pratico diariamente a arte do cronograma. Primeira semana de cronograma fica embaixo do braço. Tem que ficar olhando pra ele o tempo todo. Dica 2. Mas precisa ter jogo de cintura para gerir os imprevistos. Tá? Então, o cronograma, ele tem que ter sempre uma margem ali. Ele não pode ser... vou dar um exemplo assim, ó. Não sei se você já ouviu falar que lá no Japão, os prédios, eles têm um sistema... Eu não sei explicar tecnicamente como funciona, tá? Mas eles têm como se fosse um sistema de molas que quando acontecem os terremotos, né, que lá é muito comum, ele balança, mas não cai. Por conta desse sistema de molas. Ele tem, sei lá, como se fosse uma folga que ele se adapta ali. No Brasil, como nós não temos terremotos, os nossos prédios não têm esse sistema. Então é como se eles fossem fixos, né? Estáticos. E aí, se a gente tivesse algum dia algum terremoto, ia cair tudo, né? Então, pensando nessa analogia, o nosso cronograma ele tem que ser tipo como os prédios do Japão. Ele tem que ter ali uma flexibilidade, a gente precisa ir gerindo ele. Não pode, por exemplo, tá bom, eu tenho meu cronograma aqui, aconteceu uma coisinha fora do cronograma, eu abandono o cronograma. Não é bem assim. E aí, uma coisa que ajuda muito é você ter um sistema semanal de gestão ali, não diário, fica muito mais fácil, né?
de você vai alocando. Hoje não deu tempo, então amanhã eu coloco ali e tal. Tá, 3. Cuidado com o efeito dominó. Aqui também é uma armadilha grande. Na hora que a gente faz um cronograma, a gente precisa estipular quanto tempo para cada tarefa. Mas isso não é uma tarefa, não é uma coisa simples de se fazer. No início a gente erra, a gente estima que vai demorar tanto tempo, demora muito mais ou menos, enfim. Na maioria das vezes demora mais. E aí o que acontece? Acabou o tempo, mas não acabou a tarefa. E agora, o que eu faço? Cuidado com o efeito dominó. Minha dica é: coloca aquela tarefa incompleta, aquele pedaço que faltou cumprir da tarefa, numa caixinha de pendências e segue a sua vida com o seu cronograma. Inicia a próxima tarefa e segue a vida. No final do dia, você pega aquela caixinha de pendências com todas as coisas que ficaram pendentes e você realoca ali no seu cronograma da semana. Então, não deu tempo, então onde que eu vou colocar ele aqui pra eu fazer? Essa semana ainda. Você pega aquele pedacinho e fala, e aqui? Nessa gestão, aquela categoria, aqueles espaços de reserva de tempo ajudam demais, tá? Mas cuidado, não tenta dar o passo maior que a perna, às vezes não acabei. Vou acabar essa primeiro para depois começar outra, e aí vai virando o efeito dominó, você vai deixando de cumprir todas as outras tarefas. Enquanto que se você tivesse colocado ali na caixinha de pendências e seguido a vida, tinha ficado uma incompleta. Dica 4. Persista com o seu cronograma novo pelo menos uma semana para concluir que ele não funcionou. Tudo que é novo precisa de um tempo de adaptação. E no início é assim mesmo, a gente tem que ir se adaptando, tá? Não abandone ele logo no início, não. Dica 5. Respeite e pratique o ciclo de vida de um cronograma. Como assim? Eu vejo que todo cronograma, para ele realmente funcionar, para ele realmente produzir os resultados que a gente espera, a gente precisa passar por 3 fases, que é planejar, executar e avaliar. Quando a gente avalia, a gente vai identificar os pontos que estão funcionando e não estão, e aí a gente volta para o primeiro ciclo, que é planejar. Então, viu o que está funcionando e o que não está funcionando? Então, agora, como que eu vou planejar o meu cronograma para a próxima semana? Vou fazer assim, assim, assado, ajusto as coisas e agora eu executo, avalio, começo de novo, enfim. Isso precisa acontecer a cada ciclo. Então, pode ser semanalmente, pode ser diário, e cada um estabelece ali o período que faz mais sentido, mas precisa ser respeitado. Se a gente não respeita essas etapas e não pratica, aí não funciona. E esse respeitar e praticar, ele é tanto no sentido de fazer bem feito cada uma das atividades, porque se eu não fizer um bom planejamento, eu não tenho como executar, aquilo não vai dar certo. Por outro lado, não adianta nada eu me dedicar a fazer um planejamento sensacional se na hora de executar eu também negligencio. Enfim, as 5 dicas. Esse foi então um manual prático para a gente usar o tempo com equilíbrio. Eu sou a Prof. Daisy, criadora do método Máquina de Tempo, e se você tiver interesse em aprender a arte de domar o tempo e se tornar a pessoa mais produtiva que você conhece, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Você me encontra no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, basta procurar por Prof. Daisy. Um abraço e obrigada pela companhia.